Vamos dar o retorno do som, né, para a gente ficar tranquilo, né? Está todo mundo me ouvindo. Beleza. Bom, maravilha, né? Maravilha. Eu mandei o material da aula anterior hoje para o professor Eduardo Gomes. Ele deve passar para vocês esse material. Então, vamos em frente, né? Com o nosso material número 2, tá certo? Eu vou abrir aqui para vocês. Tá bom? Tá aqui, ó. A construção e transformação do território agrário em torno do açude Epitácio Pessoa, né? Para quem não sabe, o açude Epitácio Pessoa é o nosso açude de Boqueirão, né? Então, aqui uma análise do processo de territorialização, desterritorialização e retorialização do âmbito da produção territorial do Boqueirão, do açude de Boqueirão, na Paraíba. Então, nós vamos ver como foi que, diante da construção do açude, se fez a cidade de Boqueirão, né? Porque muitas pessoas devem saber que Boqueirão não é o nome original do povoado, né? O nome do povoado é outro, nós vamos ver mais adiante, que é o nome de uma tribo, Cariri, que foi trazida para a região, né? Que seria o Boqueirão. E essa tribo Cariri foi trazida depois pelo filho de Teodósio de Oliveira Ledo, aquele que, vamos dizer assim, fundou Campina Grande, e o filho dele, Antônio de Oliveira Ledo, não o filho do primeiro e do segundo casamento, mas do primeiro casamento, né? Esse filho aqui, ele criou o povoado, né? Esse povoado aqui, nós vamos ver o nome dele, já falamos na aula passada, né? Mas vamos ver aqui o nome é o povoado do Carnoió. Carnoió, na verdade, é uma tribo, né? E essa tribo, Cariri, e outros povos também, ela foi trazida como cativa para essa região e lá foi implementado o povoado, né? Que é uma vila que vai do ano de 1670 até o ano de 1730. Né? Nesse período aí, a família Oliveira Ledo, a mesma família que tinha as entradas e as bandeiras para conquistar o sertão da Paraíba. Era para quê? Era uma guerra de extermínio, né? A verdade é isso. Uma guerra contra os chamados bárbaros, porque os indígenas eram chamados de bárbaros, né? Não eram civilizados. Então, era um povo pagão, bárbaro, que não se rendia ao cristianismo da época, né, que era o catolicismo, e, portanto, merecia a morte, né? Ou aceitava o cristianismo, ou então morria. Essa que é a verdade. E aí houve uma guerra de extermínio. Por isso que os nossos indígenas desapareceram, né? No início da colonização portuguesa eram mais de 5 milhões, e depois foram reduzidos a menos de 1 milhão. Essa é a contagem atual. Isso foi uma guerra de extermínio, né? E a família a família Oliveira Ledo, e o senhor Teodósio de Oliveira Ledo, como capitão-mor, ele vinha da Bahia, a família dele vinha da Bahia, então eles entraram na Paraíba e mataram os índios e tomaram suas terras, para implementar nas suas terras um tipo de cultura, ou de economia, na verdade, que seria complementar aquilo que havia no litoral. O que era que havia no litoral paraibano no período colonial? A atividade canavieira. Então, você vai ter aqui, no caso, que aqui o texto está falando claramente, né? Seguindo o Rio Paraíba, então você vai ter o quê? Você vai ter a Serra do Carnoió, e lá nesse local você vai construir currais para estabelecer essa aldeia que foi forjada artificialmente. Por que eu digo artificialmente? Porque não era uma aldeia indígena. Os indígenas, eles não se juntaram e fundaram a aldeia. Eles foram aprisionados, apresados e trazidos, ou eles ficavam ali, eles morriam. Então, eles eram, na verdade, pessoas sequestradas, né? E morriam de medo, porque a violência com que se deu o processo de conquista desses indígenas foi de uma violência extremamente brutal, né? De provocar náuseas até nos nazistas, que lutaram a Segunda Guerra Mundial e fizeram
barbaridades com os judeus, né? Imagine só que coisas horríveis eles faziam. De abrir barriga de mulher grávida, testar espada e adaga na cabeça de indígena velho, matar os velhos, né? Crianças, né? Trazer cativos alguns homens e principalmente as mulheres, né? Então, isso era o que acontecia nesse apresamento, e muitas vezes com a ajuda do que a gente chama de caboclos. Você sabe o que são os caboclos, né? Os caboclos são o cruzamento étnico entre portugueses e nativos. No caso, o próprio Teodósio de Oliveira Leda era um caboclo. O pai de Teodósio tinha casado com uma indígena, né? Era uma coisa que era muito comum naquela época, porque não havia uma quantidade de mulher suficientemente branca, né, que pudesse fazer casamentos puros e não interraciais, como foi o que aconteceu nos primeiros 100 anos de colonização portuguesa no Brasil. Ao contrário da América do Norte. A América do Norte, por causa da religião, das perseguições religiosas, houve uma migração em massa de homens e mulheres em navios precários. Era também a distância bem menor, praticamente um terço da distância de Portugal para o Brasil era a distância da Inglaterra para a América do Norte. Então, os chamados peregrinos imigraram para a América do Norte com suas famílias, né? Mas isso não aconteceu aqui no Brasil. Por causa da distância, vieram na frente os homens, porque eram viagens extremamente desgastantes para as mulheres. E só praticamente 100 anos depois é que as primeiras mulheres brancas começam a chegar em grande quantidade, mas aí a miscigenação ela já acontece numa plenitude inimaginável. E aí essa mistura cria o chamado, no livro de Darcy Ribeiro, né, que fala sobre a formação do povo brasileiro. Nesse livro de Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, chama-se o Brasilíndio, ou chamado Neo-Brasileiro, que é esse cruzamento. E é muito comum essas aldeias. Essas aldeias, na verdade, seriam depois as cidades, os povoados, as ilhas depois dos povoados. Então, o clima era quente, seco, que é o clima chamado semiárido. Eles vão se adaptar ao longo da história das secas, muitas secas. Os indígenas sabiam conviver muito bem com a seca, né? Houve uma desaprendizagem, vamos dizer assim, um processo histórico de dominação civilizatória, mas eles aprenderam algumas técnicas que fizeram com que esse sertanejo ele se criasse, ele se adaptasse a essa região, né? Então, vai se estabelecer uma cultura de subsistência, né? Você pode ver aqui que os produtos são tipicamente da América. Aqui o milho é nosso, é do continente americano, o feijão e a mandioca. Então, milho, feijão e mandioca indígena, da roça indígena. Os índios plantavam e os portugueses aprenderam a plantar feijão, mandioca e milho. E hoje é basicamente, foi durante muito tempo a base da alimentação do sertanejo, do paraibano, do nordestino, durante vários séculos, né? Porque eles aprenderam com isso. Então, enquanto isso, eles criavam um gado na margem do Rio Paraíba, nas suas cheias, eles se afastavam para locais mais altos, e na sua vazante, eles voltavam para comer a grama que nascia justamente esse processo de vazante, de capim mais alto, mais elevado, que alimentava seus gados. E nesse processo aí, eles mandavam a carne, mandavam seus produtos de subsistência no lombo dos jumentos, dos burros, né, nas chamadas tropas, os tropeiros, mandavam para as cidades, cruzavam o Agreste e desciam em direção ao litoral. E esse era o intercâmbio, não havia estradas, e isso é o que fez o nosso Brasil, que se fez o nosso Nordeste, né? Então, isso aconteceu aqui nesse processo. As primeiras comunidades, pequenas comunidades currais, né, foram se instalando na margem do Rio Paraíba, certo? Que mais na frente seria represado, formando o grande lago, o açude, o grande açude de Puqueirão, mas isso é coisa para séculos depois. Ok?
Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, podem me perguntar agora, não tem problema não, né? Então, aqui é a foto dos indígenas, né? Então, na Paraíba, os índios cariris apresentavam-se dispersos, sua presença foi observada no Agreste, Borborema e atual sertão, né? Então, a nação cariri dividia-se em várias tribos em território paraibano e proximidades encontravam os paiacus, icós, sucurus, arius, panatis, canidés, pegas, janduís, os butrins, que foram os primeiros indígenas a formar a chamada o povoado, né, em 1668. Já havia uma ocupação humana, né, em Campina, aquilo que seria Campina Grande, e depois é que vem os cariris na frente, né, de outra formação, e os carnoióis, que são aqueles que ocupam justamente as margens do Rio Paraíba, futuro açude de Boqueirão, né? Então, os pegas, os tapuis e os pegas ficaram conhecidos nas lutas contra os bandeirantes, porque eles não queriam, era a sua sobrevivência, porque os indígenas, eles têm uma relação harmoniosa com a natureza, eles procuram se adaptar a essas condições climáticas e se viviam muito bem até que, finalmente, os portugueses, ou os descendentes, chegaram e desorganizaram a sua cultura e a sua geografia, né? Porque está aqui, ó, bonito eles, ó, bem pintados. Eu acho que eles estão comendo beiju, né? Eu acho que é isso. Um beiju que é uma contribuição, né, culinária dos nossos ancestrais, né, aborígenes que viviam aqui no Brasil antes da chegada de Cabral, né? Ok? Bom, o que é a agricultura de subsistência, né? Basicamente, a cultura de subsistência é algo que se contrapõe à cultura comercial que havia no litoral, na chamada Zona da Mata Paraibana, né? Então, você tem um contraponto. E foi por causa desse contraponto que o povoado, né, de Carnoió, futuro Boqueirão, começou a ser forjado, assim como aconteceu também com Campina Grande, aconteceu também com Esperança e com outras cidades. A Paraíba foi sendo montada a partir das Seis Marias. Basicamente, essa família, Teodósio Oliveira ali, era dono de quase o sertão inteiro da Paraíba, né? E tomando até o Rio Grande do Norte. Tinham grandes possessões de terra, né? E essas possessões de terra também significam o despovoamento desses setores através da matança dos indígenas ou não só da eliminação física, mas também da chamada eliminação étnico-cultural, né? Chamado etnocídio, né? Então, você tem aqui início da agricultura de subsistência. Vou abrir aqui a imagem para ficar mais fácil a gente comentar aqui. Então, você tem o cultivo de vazantes, quando o rio Paraíba começa a diminuir suas águas, né? Depois da invernada, então forma pequenos campos úmidos que eram cultivados próximos aos currais, né? Interessante isso, né? Limitados por cercas, utilizavam áreas úmidas do rio Paraíba para plantar quando as águas baixavam, né? Então, ali, quando a água baixava, se podia plantar o milho, se podia plantar o feijão e a mandioca, né? A agricultura familiar, o próprio vaqueiro, aquele que cuidava do gado e a sua família, dedicavam-se à agricultura para o autoconsumo através de pequenas roças associadas à palma, que é um cacto forrageira, que se formava forragem para o gado se alimentar. Até hoje, se usa essa técnica de plantar palma, ou já se planta palma, corta-se a palma e se dá para o gado comer, depois se queima os espinhos, né? É interessante isso aqui. Então, esse vaqueiro aqui, e a esposa do vaqueiro, eles não eram brancos portugueses, a maioria deles eram caboclos. Nós temos uma pesada herança genética indígena. Se fosse tirar o sangue da nossa veia aqui e levar para um laboratório, vocês iam ficar chocados quanto sangue indígena tem correndo nas nossas veias. É impressionante, né? Toda a população brasileira tem a presença de sangue indígena, tem presença de DNA indígena
no correndo nas suas veias. Tal a nossa grande diferença em relação, por exemplo, aos estadunidenses, né, e os canadenses. Nós somos diferentes. Nós realmente somos um povo miscigenado. É preciso ter muito cuidado só dizer assim que o povo brasileiro é negro. O povo brasileiro não é negro. O povo brasileiro, a porcentagem de negros no Brasil é pequena. O que nós somos verdadeiramente é um povo miscigenado. As raízes étnicas, culturais, trouxeram um país diferente, uma nação própria. Isso está bem descrito lá no livro do Darcy Ribeiro, e outros também já trabalhavam nesse sentido aí, né? A baixa tecnologia. O que quer dizer isso, a baixa tecnologia? Porque não havia arado, era feito na ponta da enxada e como a produção era só para produzir cultura de subsistência, então não houve muito desenvolvimento. Mal alimentava as suas famílias, quase não dava para exportar, né? Não se tornou uma cultura comercial, vamos dizer assim, e também, além disso, durante muito tempo depois, esse povoado de Carnoiol era subordinado à vila, que seria depois a cidade de Cabaceiras, e só vai se libertar de Cabaceiras, né, como se fosse alguma prisão, só depois da emancipação política da cidade de Boqueirão, tá certo? Então, interessante aqui é o início da agricultura de subsistência. Hoje nós temos um outro tipo, né, de configuração, mas a agricultura de subsistência ainda tem força nas chamadas vazantes do açude de Boqueirão, tá certo? Desde o princípio, quando o açude foi construído, que se pensou, o governo federal pensou em uma pequena reforma agrária, uma pequena democratização de acesso ao rural, através da utilização das águas do açude para a agricultura de subsistência. Abasteceria cidades como Campina Grande de água, porque era muita água. Quando o açude foi construído, a capacidade de retenção de água era muito, o volume era muito superior ao que é hoje. Durante essas décadas todas, aí, o açude ele sofreu um processo de assoreamento que tornou o açude mais raso. Então, quando você diz assim, o açude de Boqueirão encheu, sangrou, não chega nem perto da sombra do que era 40 a 50 anos atrás, quando o açude estava em sua plena capacidade hídrica, né? Importante deixar bem claro isso daqui. Além de tudo, houve uma mudança no regime de chuva e de captação de água para o açude, por causa das montantes, dos açudes montantes que se fizeram até o percurso da chegada da água de Boqueirão. São vários açudes que vão captando água do Paraíba, né? E dificultando o açude de Boqueirão captar a mesma quantidade de água, o volume que captava sempre. Somado a isso, também tem a questão das chamadas mudanças climáticas, né? Que é outro elemento que a gente não pode esquecer. O regime de chuvas no planeta inteiro mudou, no Brasil mudou, no Nordeste mudou, na Paraíba também. A situação é mais grave. Os ciclos de seca têm se estreitado ano após ano, né? Década após década. Não chega nem a dar uma década, muitas vezes, e aí vem a seca. E aí nós temos um problema sério, porque sem água não tem como desenvolver a região. Uma cidade como Boqueirão, ela foi feita justamente com base nesse manancial. Era uma cidade, Boqueirão, no seu auge, além de ser uma cidade agrícola, era uma cidade pesqueira, né? Era um polo pesqueiro. Eu comi muito peixe em Boqueirão, né? A gente tinha os restaurantes na época das cheias do açude, né? Vamos comer peixe, vamos pescar o peixe lá em Boqueirão. Fizeram até a música, né? João Gonçalves fez uma música, foi a pescaria lá em Boqueirão, né? E levou cada minhoca, né? Que pegava até um tubarão. Eu não vou cantar a música, porque a música é duplo sentido. Mas vocês devem conhecer esse João Gonçalves aí. Tocava nas rádios aqui em Campina Grande, né? E ele fez uma música justamente na época em que Boqueirão estava no auge da pescaria, da agricultura e do seu desenvolvimento. Olha aqui, ó, os indígenas, foi com eles, esses indivíduos
que já estavam aqui no Brasil há milhares de anos, que nós aprendemos a cultura da mandioca, da macaxeira, da farinha de mandioca, do beiju, da tapioca. Na segunda metade do século XX, a ONU estabeleceu a mandioca como o alimento, um dos alimentos mais completos e mais importantes do século XX, né? Exatamente, né? Foi com eles que nós aprendemos a fazer farinha, beiju, e aí começou a produzir em escala chamadas casas de farinha, a plantar a mandioca, a colher a mandioca e a comer a mandioca de várias maneiras. Há 15, 20 anos atrás, houve um concurso na capital da cidade do Congo para escolher, eu estou esquecido o nome da capital do Congo, sou péssimo para lembrar o nome de capital assim do Congo. Interessante, né, Rose? Tu cortava assim a macaxeira, a mandioca, não era? É muito comum isso no sítio, né? Onde tem as casas de farinha. Se faz o beiju, né? É maravilhoso. Então, assim, fizeram um concurso para escolher o país que usava mais pratos com a mandioca. E no Congo tinha 500 pratos feitos com mandioca. Todo o país se produzia 500 pratos. O Brasil ficou em primeiro lugar porque o Brasil faz mais de 2.200 pratos com mandioca. Se come mandioca do norte ao sul do país. O Rio Grande do Sul, eles apreciam a goma, a farinha de mandioca, eles fazem uma bebida, uma sobremesa lá que usa uva e goma de mandioca. Eu esqueci o nome do prato. Então, isso aqui foi os grandes impulsionadores da colonização brasileira. Não foram os portugueses, porque Portugal era muito pequeno, não dava para vir gente branca. Então, tem gente que se acha branco demais, mas, na verdade, é só aparência de branco, né? Nós somos, na verdade, miscigenados. Todos nós somos miscigenados. Nós somos seres misturados, né? E bem misturados. Esse é o nosso país, é o Brasil, principalmente o Nordeste. Sangue indígenas, raspar a mandioca, exatamente. Para poder dar conta do recado, né? Então, os indígenas, os negros, né? Que vinham da África, e os portugueses se misturavam nesse caldeirão étnico que formou a nossa nação chamada Brasil. Bom, processo de desterritorialização. Então, vamos agora começar a ver como é que a Vila de Carnaiola deixou de ser Vila de Carnaiola e vai se tornar futuramente Boqueirão. Então, você tem aqui a construção do açude, né? 1945 não é a data que o açude começa a ser construído, não. A data de construção do açude é entre 1953 a 1957. Esse processo aí é um processo que começa antes na concepção da construção do açude, em 59, quando esse povoado começa a tornar-se uma outra direção. Então, aqui, os engenheiros das obras contra as secas acabam de realizar um feito sensacional. Um bicho de 7 cabeças em manso carneiro criado para a montaria de menino. Está falando que os engenheiros agrícolas e os engenheiros da construção civil aprenderam a domar a força da água, né? Transformando num açude calmo e tranquilo, porque era bravo. O rio, nas suas cheias, ele cortava as serras e era um desmantelo de água, e não havia grandes inundações, prejuízos para as plantações e para as chamadas populações ribeirinhas. Agora não, agora com a tecnologia, com o conhecimento tecnológico, esses homens, trabalhando a serviço do governo federal, constroem essa coisa maravilhosa que é o açude de Boqueirão. Então, isso era um projeto, gente. Olha, é para deixar claro uma coisa. Era um projeto, né? O Rio Paraíba, antes de ser temido pelas enchentes, né? Foi domado pela engenharia brasileira através da construção do açude. Era um projeto de Brasil.
um projeto de Brasil nacional, um projeto de Brasil desenvolvimentista. Esse projeto nacional, que eu diria que é um PND, um Plano Nacional de Desenvolvimento, né, do Brasil, ele foi destruído, ele foi abortado. Foi abortado por essa galera que anda de camisa amarela e que diz que é patriota, que quer entregar o Brasil aos Estados Unidos. Porque já fizeram isso em 64. Eles já fizeram isso em 1964. Eles entregaram o Brasil na mão dos Estados Unidos, dizendo que estavam combatendo o comunismo. Que eu saiba, Juscelino Kubitschek nunca foi comunista. Getúlio Vargas nunca foi comunista. João Goulart jamais foi comunista. Eles eram brasileiros, patriotas. Para vocês terem uma ideia, quando o Getúlio Vargas se matou em 1954, ele deu um tiro contra o próprio peito e morreu. O Partido Comunista do Brasil estava mandando ele renunciar. O Partido Comunista, a esquerda da época, estava pedindo a cabeça de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas se mata, um dos primeiros jornais assim empastelados foi o jornal A Voz da Unidade, que pertencia ao Partido Comunista do Brasil. E a partir dessa mudança, dessa pressão popular, foi que o Partido Comunista começou a ver que estava errado, né? Então, não tem nada de comunista, tinha um projeto nacional. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles não querem que o Brasil se desenvolva. Eles não querem uma nação economicamente rival no mesmo continente que eles acham que é o quintal deles, né? Porque quem estudou história, né, vocês não vão me deixar mentir, a chamada doutrina Monroe, de 1823, diz que é a América para os americanos. Na verdade, em oposição às ideias da chamada Santa Aliança, de 1815, a Conferência de 1815. Sim, ele começou a ser construído entre 1953 e 1957, tá certo? É nesse período, nesse corte temporal que o açude é entregue. Mas o processo de construção do açude começou antes, com planejamento. Em 59, no auge do governo Juscelino Kubitschek, se tinha planos de transformação social e econômica das margens do chamado açude de Boqueirão. Essa que é a verdade, não é uma coisa tão vamos dizer assim, simples assim, né? Bom, então vamos em frente aqui. Está aqui a foto do açude, ó. É uma foto de 1957, tá certo? Quando o açude foi inaugurado, ok? Bom, então vamos aqui. Combate às secas no Nordeste. Então, foi criado em 1909 o INOX, que era o Instituto Nacional de Obras contra a Seca. Aliás, inspetoria, né? O decreto, isso foi em 1909, no início do século XX. Aí você tem, em 1945, já com o Getúlio Vargas, né? A transformação em departamento, com Vargas, nacional de obras contra a seca, focando na construção de açudes. A partir de agora, sim, nós vamos só monitorar, inspecionar, agora vamos construir de fato. Getúlio Vargas nunca foi homem de ficar contemplando as coisas, não. É o maior presidente, ele, Juscelino Kubitschek, eu digo que é a tampa e o tacho, que formaram essa nação, que é o Brasil. O que sobrou dela, né? É verdade. Então, em 1951, ainda falando sobre o açude, 1950 a 56, a construção do açude Epitácio Pessoa com 3 mil operários, trabalhando em regime integral. Sabe o que quer dizer regime integral? Manhã, tarde e noite. Até de noite se trabalhava na construção do açude. Tá certo? Em turmas que iam se revezando. E tinha engenheiros, isso era uma obra federal. O açude de Boqueirão, o açude Epitácio Pessoa é uma obra federal. Nem é da prefeitura, nem é do estado. É federal. Se está abandonado, se está cuidado ou não, é o governo federal que tem responsabilidade, que tem jurisprudência sobre o açude de Boqueirão. Tá certo? 1957, inauguração pelo presidente com grande festa popular. Não é brincadeira não, gente.
Um dos maiores presidentes da história do nosso país veio pessoalmente inaugurar o açude. Ele disse, olha, eu vou fazer. Getúlio Vargas concebe e ele constrói. Porque, na verdade, né, nessa época aqui, não tinha esse negócio assim, aí eu começava uma obra e eu tinha que ir lá e destruía, não. Um presidente terminava o que o outro começava. Tá entendendo? Mesmo que não fosse do mesmo partido, mesmo que não fossem aliados, porque o dinheiro é público, o recurso é público, e o Estado brasileiro, o governo federal, tinha uma responsabilidade de tornar as áreas mais atrasadas do país em áreas mais desenvolvidas. Campina Grande, gente, não é brincadeira não, uma cidade hoje, Campina Grande, é essa maravilha que vocês estão vendo, comparado ao que ela era no passado. Campina Grande, o povo abastecia suas casas com lata d'água, gente, um chafariz, não tinha água nas torneiras, água saindo da torneira era um milagre. E esse homem tornou isso uma realidade. Para quem nasceu já com água na torneira, é uma maravilha, né? Mas imagine como era antes. E depois, quando veio essa crise hídrica, foi uma coisa terrível, né? E as pessoas começaram a entrar em pânico. Tinha gente pensando, a classe média alta, né? Ir embora de Campina Grande, né? Mas e o povo ia fazer o quê, né? A maioria do povo, 85% da população, 90%, teria que se virar, né, com essa realidade, triste realidade de uma cidade imensa, né? Campina Grande é uma metrópole, uma região metropolitana sem água e adjacência, né? Seria um colapso total. Mas Boqueirão é o coração hídrico. Boqueirão é uma bomba de desenvolvimento não só para a região, mas para a Paraíba como um todo. Sem Boqueirão, nós estaríamos perdidos. A gente tem que, todo dia, quando vê um cidadão de Boqueirão, apertar a mão dele e dizer, oh, caramba, tu é demais. E olhar Juscelino Kubitschek, né? E quem é católico, acender uma vela para Juscelino Kubitschek. Agradecer a Deus, né? Porque o açude está aí. Não é obra. Se fosse para construir hoje, não seria construído, né? Maravilha, é uma bênção, né? Isso aqui. Olha como é a realidade, sem água. Vocês estão vendo aqui? Tá entendendo? Vocês estão vendo a realidade aqui, ó? Isso aqui foi em 2012. Uma seca terrível no Nordeste. Nesse período de seca terrível, você tem a diminuição radical do manancial hídrico, né? Que tínhamos a discussão que era Boqueirão. Boqueirão chegou a quase 5%. 5%. Chegava no limite de não se poder mais nem beber a água, cogitar beber água de Boqueirão. Secar totalmente, né? Foi que, em 2017, uma mobilização da sociedade civil, do prefeitura, governo do estado, deputados federais, senadores, o povo foi com a lata d'água vazia para o Parque do Povo. As comunidades se mobilizaram, Boqueirão também se mobilizou, e aí houve uma pressão do estado da Paraíba, que pressionou Brasília, e Brasília terminou, faltava 4%, terminou a obra em tempo recorde, que estava faltando pouco, e a água chega, e eu vi pela televisão, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu chorava de emoção, vendo aquela água correndo leito seco do Rio Paraíba e chegando a Boqueirão. Eu me arrepiei dos pés à cabeça com aquilo ali, sabe por quê? Porque ninguém pode preencher a cidade humana. Ninguém pode, esse povo, nós temos água para resolver o problema do desenvolvimento do Nordeste. Porque o problema do Nordeste nunca foi nada a não ser a água. Isso é um bem que não se pode negar a ninguém. Falar em água, vou tomar uma caneca d'água aqui, ó. Essa água é de Boqueirão, gente. Eu não tomo água mineral, não. Eu filtro a água e tomo a água. Quando eu saio de Campina Grande, eu fico com saudade dessa água, não acredita? Não sei o que é que tem, mas água mineral não mata a minha sede. Só mata a minha sede a água de Boqueirão. Eu fico estralando de sede em todo canto. Eu te pergunto logo, é da onde? Da torneira? A fonte da torneira eu pego, né? Filtradazinha, para mim é uma maravilha. Vocês estão pensando que eu sou doido, né? É um pouquinho só. Transformações na vila de Carnoió. Então, a tranquila vila, com apenas uma rua principal, só tem uma rua, né? Transformou-se num ponto de convergência
de milhares de operários e técnicos. A população conviveu com novos costumes, linguagens, horários, porque vinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, vários sotaques, né? Formaram-se novas ruas, desenvolveu-se o comércio e surgiram novas profissões. Tudo isso no espaço de 5 anos, de 4 anos. Em 1959, conquistou a emancipação política de Cabaceiras. Por isso que eu digo, o açude fez a cidade, né? Então, em 1959, esse vilarejo aqui de Carnoió já não tinha mais nada a ver com Cabaceiras. Começava a sua independência. E aí começaram a mudar o nome, e aí começaram a chamar de Boqueirão, né? Olha que coisa linda. Tá vendo que coisa linda? A igreja, a matriz, Boqueirão, 17 mil habitantes, o povo hospitaleiro, um povo maravilhoso aqui. Essa cidade é espetacular, né? Lembra muito a minha infância, a minha adolescência, quando eu ia para nos finais de semana, nos feriados, tomar banho naquele cano maravilhoso, né, que jogavam água pesada ali. E eu nunca pensei que aquilo ia se acabar, né? Porque para mim Boqueirão era o próprio Oceano Atlântico. Ok? Coisa linda, né? Bom, características do açude Epitácio Pessoa. Tá aqui, ó. Quando ele foi inaugurado. Hoje ele não tem mais essa capacidade. Ele tinha 535 milhões de metros cúbicos, 535 milhões de metros cúbicos, capacidade inicial de acumulação do reservatório. Tomava uma área de 2.700 hectares, né? Área do lago formado pelo açude na região da Borborema, né? 12.410 quilômetros quadrados, a área da bacia hidrográfica que abrange 3 municípios. Quais são os 3 municípios? Boqueirão, Barra de São Miguel e Cabaceiras. Então, esses 3 municípios estão dentro. E Cabaceiras, gente, Cabaceiras, eu não sei se vocês sabem, mas Cabaceiras é uma das cidades mais secas do Brasil, né? Certo? E Boqueirão é importante demais para essa cidade. Então, aqui, ó, um mapa, né? Georreferenciado do açude Epitácio Pessoa. Olha que coisa linda, né? Esse veio d'água aqui. Isso aqui era uma linha só, e aí, com a obra de construção, fizeram essa coisa maravilhosa que é o açude Epitácio Pessoa. Ok? Vamos adiante aqui. Processo de reteriorização de Boqueirão, né? Quer dizer, primeiro ele foi territorializado, depois ele foi desterritorializado com a construção, e agora ele é reteritorializado. Estou enrolando a língua aqui. E aí a ocupação em torno desse assunto foi planejado, né? Ele não foi uma coisa feita de maneira aleatória, foi planejado. Então, primeiro você tem a dominação, né, da área, o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, dividiu a terra em 277 unidades de produção, variando de 0,0 a 30 hectares arrendados a agricultores de baixa renda. Então, o objetivo aqui era o quê? Fazer uma pequena reforma agrária, né? O Brasil nunca teve uma reforma agrária nas dimensões que ela merece, mas teve pequenas reformas agrárias, e essa reforma agrária aqui foi feita do JK, né? Então, um arrendamento dessa terra para agricultores de baixa renda. Reificação. O início da agricultura irrigada com a transformação da paisagem através do uso do solo de águas represadas, priorização do cultivo de tomate, 1970 a 1990. Então, aqui, o tomate já visando uma cultura mais de exportação, mais comercial, né, para atender a demanda, né, da região, já que tomate é uma fruta que precisa de muita água, né? Precisa de uma quantidade de água relativamente grande para prosperar a lavoura.
e o açude, nessa época, tinha muita água. Né? Entre 1970 e 1990, tinha bastante água. Né? Estruturação. Mudanças nas unidades de produção como respostas às perturbações. Pragas, falta d'água, variações de mercado e crédito agrícola. Então, essas propriedades, por causa dessa variação, fim do crédito agrícola, o preço do tomate no mercado regional, nacional, fez com que houvesse uma variação e algumas terras foram vendidas e outros acumularam terras, outros abandonaram sua unidade produtora, né? Então, essas variantes aqui são importantes serem mencionadas nesse processo de ocupação no entorno do açude, que é aquela área que eu mostrei para vocês, né? Bom, aqui o açude é uma coisa maravilhosa, né? Você pensar que isso foi construído pelo homem. Foi construído uma grande obra de engenharia, né? E uma das obras de engenharia mais importantes do nosso estado, eu diria até do Nordeste, por causa da estratégia dele, né? Porque se não tivesse esse açude, Campina Grande não existiria. Vamos ser bem claros, não teria como Campina Grande se desenvolver no nível que se desenvolveu e adjacências, formando a grande região metropolitana, se o açude de Boqueirão não existisse. A existência do açude de Boqueirão permite que Campina Grande e que essa região seja uma região geoeconomicamente importante, né? Ok? Então, aqui estão alguns conceitos aqui, né? Territorialização é o processo de construir, organizar e dar limites a um território através da apropriação e identificação de um grupo social com espaço físico e cultural. Então, lá na colonização, lá no início da colonização, o primeiro grupo humano que chega aqui é a chamada Vila de Carnoió, trazendo os indígenas da etnia Cariri para produzir roças de subsistência e a formação de currais de gado. Né? Então, depois você vai ter, já no século XX, a desterritorialização, e aqui está dizendo que é o abandono, mas não houve um abandono, né? Mas a desorganização momentânea daquela área, que era pequena, né? Para que ali fosse construído o açude. Nesse momento, aí você vai ter uma fusão, né? Muito interessante, uma síntese do Estado brasileiro, do governo federal e a população local, que vai passar por uma verdadeira revolução e mudança de estrutura, né? E aí, finalmente, depois da construção do açude, né, idos de 1957 e 1959, a reterritorialização, eu sei demais isso, né? É a criação de um novo território ou foi reterritorializado, né? Sabia que ia sair. Ou a readaptação a um território modificado, construindo novos vínculos e lógicas espaciais e culturais. O objetivo do governo federal, na época do seu presidente Juscelino Kubitschek, era justamente transformar o açude de Boqueirão numa unidade produtiva. Então, Boqueirão ele não só foi construído para abastecer Campina Grande, mas foi para trazer desenvolvimento para toda aquela região. Para Campina Grande, que fica a 45 quilômetros de Boqueirão, a construção da adutora, da estação de captação, porque não é brincadeira, né? Você vai pegar a água do açude e trazer em canos imensos até a estação, aonde essa água vai sofrer uma quebra de pressão, depois ela vai entrar em tanques, vai sofrer areação, flocação, e depois ela vai ser filtrada num grande filtro de cascalho. Essa água depois vai entrar num processo de decantação, recebe dentro desse processo o cloro, que é para matar as últimas parasitas e bactérias e tudo mais. Depois ele vai ser bombeado para uma estação elevatória e depois de algum tempo na estação elevatória ela vai ser, por gravidade, vai ser enviada para justamente
pelos canos até Campina Grande, né? Interessante isso aqui. Okay? Então, vamos aqui adiante. Houve alguns conflitos, né, nos últimos anos por causa da quantidade de água, né? Tem um ditado popular que diz assim, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, o problema aqui não é pão, é água, né? Então, começou a faltar água, fim dos anos 90, né? E aí houve um problema aqui no governo Maranhão, né? O governo Maranhão, José Targino Maranhão, tá a crise dos anos 90, baixo índice hídrico, gerou conflitos intensos entre a população urbana de Campina Grande e os agricultores locais. Em 1999, medida cautelar proibiu toda a irrigação, destinando a água exclusivamente ao consumo humano. Porque isso aqui foi uma emergência, né? Se continuasse, o governo tem que fazer uma escolha. Ou mantinha a agricultura irrigada, ou matava Campina Grande de sede. Então, teve que fazer uma escolha. E aí foi o primeiro momento em que a cultura, né, de irrigação de Puqueirão sofreu um abalo significativo. Aquele cano que jorrava aquela água foi fechado, né? E aí acabou o turismo. O turismo acabou bastante, porque só restava os hotéis. E a maioria da população não tem dinheiro para ir para hotel, né? Tomar banho de piscina em hotel. Gostava daquelas áreas que eram abertas. E ali fechou e gerou crise financeira. O município sofreu muito com a queda da renda, né? Uma queda significativa, porque haviam restaurantes, bares, hotéis que viviam do turismo e houve uma queda significativa na cidade, né? Por causa da crise. Então, há uma resistência, uma retomada. Alguns camponeses continuaram plantando ilegalmente para sobreviver, ou plantavam, morria de fome. E em 2004, quando as chuvas voltaram, aí as atividades agrícolas foram retomadas. Hoje não é mais chuva. Hoje nós temos a transposição do São Francisco, né? E que, se bem administrado esse recurso, nós podemos aguentar mais um período, né? Só que o açude de Boqueirão, ele nunca fizeram uma dragagem séria no açude. Eles dizem que se fazer a dragagem vai sair mais caro do que se fosse construir um açude novo, né? Só que isso eu acho que não é uma desculpa, né? É uma desculpa, porque não tem recurso mesmo. O recurso federal não é para o povo. O recurso federal, infelizmente, é para pagar banco, né? Nós pagamos de maio a maio, ou seja, de maio de 2024 a maio de 2025, 1 trilhão e 200 bilhões de reais a bancos privados, né? Como o Itaú, o Bradesco, o Santander, né? Esses bancos receberam uma bolada do governo federal de juros do pagamento da dívida interna, né? Porque o que aconteceu é que quando lá atrás Lula disse que tinha pago a dívida externa, ele transformou a dívida externa em dívida interna. O Brasil pagava os juros de 4% ao ano do serviço da dívida externa, né? E passou a pagar aos bancos locais, aos bancos nacionais, 4% ao mês. Então, a dívida cresceu astronomicamente e hoje nós pagamos essa bagatela, né? Você pega um orçamento e por isso é que os orçamentos para educação, para saúde, para combate à seca, né? Está cada vez pior, porque teria que revitalizar esses açudes, né? O açude de Boqueirão ele é estratégico no desenvolvimento econômico, mas como, infelizmente, o Brasil está fadado a corredores, né? Nós estamos dentro de corredores, mostraram um gafanhoto aí, para falar das pragas que atacaram as plantações. Então, assim, esse é o problema, né? É um problema muito sério. A gente está dentro de corredores de exportação, então, assim, não interessa o interior, é completamente abandonado. Essa que é a verdade, né? Bom, aqui
essa torre aqui, ela indica a quantidade de água, né? Que vai se captando, já chegou aqui quase no topo, né? Toda essa arena cheia de água. Olha onde ela estava aqui. Ela ficou aqui, isso aqui é em 2016. A Cagepa teve que fazer escavações, teve que escavar o terreno, colocar bombas para poder captar a água que já estava meio que comprometida a situação do abastecimento de água em Boqueirão. Então a coisa era muito séria mesmo. A gente não sabia mais onde é que a gente ia parar, porque era 5 dias sem e só 2 com, né? E mesmo assim chegou a só uma semana inteira, um dia com água. Se você perdesse aquela janela, você tinha que pedir água ao vizinho, né? Porque nem tinha mais como pegar água. Então, as pessoas elas madrugavam para pegar água, né? E uma água suja, né? Uma água não muito limpa, já estava mal cheirosa a água naquele tempo. Bom, o território de Boqueirão é um território que está sempre em transformação, né? Ele, com água, sem água, há uma mudança, né? Então, o território agrário em torno do Açude das Cruzes representa um território político da água, onde 37 comunidades distribuídas em 3 municípios, já falei dos 3 municípios, né? Cabaceiras, Barra de São Miguel e Boqueirão, vivenciam processos contínuos de territorialização, né? Então, a água, né? Elemento central na reconfiguração territorial, sua abundância ou escassez determina conflitos e paisagens, né? Então, a água é a moeda de troca, né? É a questão política central, né? E esse é um problema que nós precisamos identificar aqui, né? A agricultura, a atividade principal que transforma o território através das culturas irrigadas e de subsistência, né? Então, agricultura irrigada para comércio e também de subsistência, que é para a sobrevivência da população, né? Políticas públicas, intervenções estatais que determinam os rumos do desenvolvimento territorial. Então, qual é a política que se pode fazer em termos de Boqueirão? É tentar desassorear o açude. O que seria desassorear o açude? É tirar com retroescavadeiras, enfim, com máquinas especializadas, tirar a areia, a terra que foi se acumulando no leito do rio. O que é o leito do rio? O leito do rio é justamente a parte mais funda da bacia, que à medida que vai caindo detritos embaixo do açude, a água ela vai, o açude vai ficando cada vez mais raso, né? E vai captando cada vez menos água. Então, precisa se fazer uma nova dragagem, uma dragagem séria no açude, no leito do açude, e precisa se plantar em volta do açude de Boqueirão para impedir que outras quantidades de cascalho, de terra, se acumulem no leito do açude. Aí você diz assim, mas isso é muito difícil e tal. Não, não é difícil, não. Porque os Estados Unidos já fazem isso há muito tempo. Faz mais de 150 anos que os Estados Unidos, por exemplo, eles trabalham no desassoreamento do rio Missouri, do Mississippi, rios senis, antigos como o Rio São Francisco, que também está sofrendo com o assoreamento, né? É um rio senil, está desaparecendo, e que o Estado não faz nada, né? Porque, inclusive, nessa transposição do açude, do Rio São Francisco, precisa fazer o desassoreamento do rio, né? Porque senão não vai adiantar nada. Daqui a 20, 30 anos, vai ser um elefante branco. Esses canais de transposição não vão servir mais para nada, né? Porque não vai captar mais água, porque eles vão sofrendo o chamado, com o tempo, o assoreamento, que é a perda de terra, de terrenos para o leito do açude. Então, precisa proteger essas margens, precisa chamar para tal chamada vegetação ciliar, precisa ter cuidado para as populações ribeirinhas não invadirem esses lugares, para que a área do açude seja preservada, né?
atores sociais aqui, né, dessa região. Os camponeses, que são os pequenos agricultores, né, os irrigantes, os pescadores, aqueles que vivem do pescado, do açude, do buqueirão, instituições que moldam a dinâmica territorial, enfim, o governo federal precisa voltar novamente, a fazer o seu trabalho, o seu papel, né, diante enfim, da destruição do açude, né? A metamorfose territorial continua permanente, produto dos processos sociais sob forças econômicas, políticas e culturais que geram resultados desarmônicos e desiguais. Então, assim, além disso tudo, você tem um problema da sobrevivência, né? Do empobrecimento. As cidades brasileiras empobreceram, o povo brasileiro empobreceu. Não se compara mais à situação que nós estamos vivendo hoje, há 20, 30, 40, 50 anos. Há um empobrecimento, né, das cidades. Campina Grande, por exemplo, em 1982, arrecadava sozinha 36% do ICMS do Estado. Hoje é menos de 14%. Menos de 14%. Perdeu 2 vezes, né, a sua capacidade de arrecadação. E isso é um empobrecimento geral, né? João Pessoa está vivendo um crescimento do turismo lá, mas é muito complicado aquilo ali. Não é uma coisa tão simples, não, né? Muito complicado mesmo. Então, vamos para o último slide, né? Aqui essa imagem aqui para vocês, aquela torre que vocês viram, né? Lá embaixo, né? Onde ela já está a água aqui, ó, tá vendo? Uma vegetação ciliar aqui se formando, é coisa linda a água, né? Bem preciosíssimo, né? Necessário. Então, gente, é isso aí. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Quero dizer para vocês que na próxima aula, né? Vamos trazer algumas questões para vocês responderem, para fazer uma aula vamos fazer um debate, né? Vamos fazer um apanhado dessas 2 últimas aulas que a gente teve, para a gente discutir, vocês fazerem perguntas. Esse material vai estar à disposição de vocês, eu vou entregar ao professor Eduardo Gomes. Ele vai lá ver como é que vai passar para vocês adiante, né? E se vocês não tiverem nenhuma pergunta para fazer, fica para a próxima quinta-feira. Na quinta-feira, eu vou querer que vocês participem mais da aula.